Boa noite, pessoal. Boa noite, colegas, professores. Eu vou apresentar o meu trabalho com o Citat e antes de começar a apresentação do trabalho, eu vou falar sobre o que eu imaginei que os alunos podiam fazer. Imaginei uma questão de múltipla escolha baseada no conteúdo do princípio fundamental da contagem e vou desenvolver essa questão adiante. A princípio eu tentei utilizar o Citat dentro de um componente chamado Multiple Choice. No entanto, esse componente eu não consegui fazer ele funcionar, ele não criava o grafo correspondente com as alternativas, eu acabei abandonando esse componente e fiz a criação a partir das caixas de texto individualmente, dos botões de opções, ou seja, os radio buttons, os botões de Doni, a caixa de dicas, o botão de dicas e finalmente a caixa do componente de conhecimento. Dessa forma eu consegui fazer ele funcionar adequadamente. Então, entrando no editor HTML do Citat, eu coloquei na primeira caixa de texto o enunciado da questão, logo abaixo as 4 alternativas, como a gente pode ver aqui. Então está a questão, as alternativas, os radio buttons, mais abaixo a caixa de dicas que foi adequada ao tamanho das dicas que foram colocadas posteriormente, aqui o botão de execução, de done, e abaixo então a barrinha do componente de conhecimento. E aqui à esquerda, dentro da plataforma do Citat, nós vemos como ficou o grafo que foi gerado nessa questão. Então, falando agora sobre o componente de conhecimento, falei que era do princípio fundamental da contagem e ele vai trabalhar com o anagrama. O anagrama é uma palavra que pode ter suas letras embaralhadas, trocadas de ordem e formar novas palavras que podem, enfim, fazer sentido ou não dentro de um idioma. Então, quando você mistura letras dentro de algumas posições, nós chamamos isso de anagrama. Então, a questão é a seguinte: a palavra prova pode ter suas letras embaralhadas, formando outras palavras de 5 letras. Se essas palavras forem todas listadas em ordem alfabética, qual palavra ocuparia o 75º lugar nessa lista, ou seja, nessa ordem alfabética? Então, utilizando o Citat, no modo Demonstrate, então, depois de criar aqui no Start State a primeira caixinha do grafo, que é o anagrama 1, eu passei então para a função Demonstrate e fui preenchendo aqui, né, sendo que a primeira alternativa, que diz sobre a palavra prova, gerou essa primeira derivação aqui no grafo, mais à esquerda. Ela foi posteriormente marcada como sendo incorreta e dentro dela foi colocado uma informação para o usuário como uma ajuda para que ele possa se orientar em relação a essa escolha dele. Na segunda alternativa, corresponde aqui à palavra vapor, gerou essa segunda trilha aqui do grafo. Da mesma forma foi marcado como incorreto e tem também uma informação dentro dela para orientar ao usuário. A terceira alternativa, que corresponde aqui à palavra Rapov, é a alternativa correta, está marcada aqui como correta. Dentro dela foi colocado uma informação de agradecimento, de parabenização ao usuário e também uma pequena resolução da questão. Posteriormente foi adicionado aqui o componente de conhecimento para a alternativa correta. E falando da última alternativa, RAOVP, ele corresponde a essa última derivação aqui do grafo mais à direita, igualmente marcada como errada, como as anteriores, e dessa maneira o funcionamento pode ser visto, né, que se ele escolher a primeira, a terceira ou quarta alternativa, ele terá uma mensagem de informação de que ele errou e como que ele poderia caminhar para o acerto. Se ele colocar a terceira alternativa, recebe a mensagem de que acertou e uma pequena resolução da questão. Sobre o botão de dicas,
e a caixa de dicas, foram também colocadas 4 dicas para o usuário, que ele pode chamar quando ele achar necessidade, e depois o botão de Done para terminar, então, preenchendo a barrinha do componente de conhecimento. Então, vamos ver como é que é o comportamento disso. Se a gente colocar aqui, então, a palavra prova como sendo a primeira escolha do usuário, ele recebe, então, a mensagem de que a posição necessária aqui, a posição 75, está mais adiante do que a palavra prova. Então, ele recebe isso aqui como uma dica, como uma informação de que ele deve procurar mais adiante na lista ordenada de palavras. E aqui na árvore, no grafo do Citat, nós vemos que ele ficou em negrito essa primeira opção, mostrando que ele percorreu este caminho quando o usuário apertou a primeira alternativa. Se o usuário escolher então a segunda alternativa, ele recebe a mensagem de que a posição 75 está antes dessa palavra, então é muito antes da palavra vapor, a posição 75. Ele também o aluno não visualiza, mas nós visualizamos que ele foi para essa segunda perna aqui do nosso grafo, mostrando que foi para uma alternativa errada também. Vamos passar para a última errada, que é essa aqui. Ele recebe a mensagem quase, reveja seu algoritmo e sua contagem, e aqui no grafo podemos observar que ele deixou em negrito a última alternativa. E se formos então para a alternativa, antes de ir para a última alternativa, vamos dizer que o aluno está em dificuldades, não está conseguindo acertar e resolveu apertar o botão de dicas. Então, a primeira dica que ele recebe é essa dica grande que fala sobre as possibilidades de embaralhamento das letras e mostra como chegar então à conclusão que são 120 combinações ou palavras ou anagramas diferentes. Se essa dica não foi suficiente para ele perceber como resolver o exercício, ele tem uma segunda dica que fala sobre a ordenação, tomando como base uma primeira letra e embaralhando as outras 4. Então, o primeiro grupo seria começando com a letra A, o segundo grupo começando com a letra O, e assim por diante. Isso já vai dar um avanço no caminho desse usuário. Se ainda assim ele não conseguir a resposta, ele aperta mais uma vez aqui o Next e tem mais uma dica mais específica ainda, falando sobre o posicionamento de cada um desses grupos de 24 palavras, que começam com cada letra específica, e ele sabe então que as palavras de 73 a 96, onde está a palavra que ele deve buscar, começa com a letra R. Ele já sabe que é a terceira ou a quarta alternativa que são as corretas. E deixei também aqui uma última possibilidade de dica que fala especificamente então qual é a resposta correta, mostrando quais são as palavras das posições 73, 74 e finalmente a 75. Então essas dicas podem ser acessadas pelo usuário a qualquer momento. E finalmente vamos então para a resposta correta, que é a terceira alternativa. Ele recebe a mensagem de incentivo: parabéns, você aprendeu o componente de conhecimento associado à questão. Mostra uma pequena resolução, mais simples do que foi passado lá nas dicas, que pode servir para o aluno ter uma segunda maneira de resolver. Pode ser que ele tenha usado uma outra maneira para resolver essa questão, então ele aprende mais uma maneira de se resolver isso olhando essa caixinha onde aparece a resolução. E, como nós podemos ver aqui no grafo, se ele escolhe essa opção, ele vai para o estado 19 e depois ele precisa então caminhar para o Done. Ele não consegue terminar o exercício assim, ele tem que apertar então o feito, e quando ele faz isso, nós vamos observar aqui embaixo na barrinha do componente de conhecimento que ela vai ganhar aqui mais um preenchimento, mostrando que o usuário adquiriu esse conhecimento em resolver anagramas, como foi descrito aqui. Então, apertando aqui o botão do Done, ele vai
para trazer a mensagem padrão do Citat, congratulations, e a barrinha, como a gente pode observar aqui embaixo, ela foi preenchida mais um pouco, e aqui nós temos a marcação no grafo de qual é a alternativa, que está em negrito, mostrando que ele caminhou para esse ponto. Então, dessa maneira, conseguimos observar que o Citat é uma ferramenta bastante interessante e útil para a gente montar, então, formas do aluno aprender um determinado assunto, seja pela resolução de uma questão aberta ou, nesse caso, por uma questão fechada. Ele atende igualmente às necessidades, permite que uma série de conceitos e conteúdos sejam passados durante a resolução do problema e, dessa forma, se torna também um componente de avanço, um componente de motivação, porque o aluno recebe, então, as mensagens de incentivo e certamente vai querer continuar fazendo outras questões e continuar estudando e aprendendo cada vez mais. Então, gostei muito de aprender a trabalhar com Citat e agradeço a atenção, qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço.